Então, por trás da criação de todas as religiões, existe sempre um homem descontentando-se do que foi colocado, do que se é colocado, e aí ele vai e toma conta daquela palavra e daquela religiosidade para poder extinguir um povo, para poder colocar a própria ideia, né, como sendo a principal. Então, isso é muito forte. E a gente não discute sobre isso. Né? A gente não discute sobre a ideia, por exemplo, que Lutero não queria criar uma nova religião. Ele queria simplesmente reformar a igreja que ele já fazia parte. Né? Mas aí os príncipes se fazem daquele homem, daqueles pensamentos dele, e aí usam tudo que ele colocou para poder fazer reformas e contra-reformas. Então, quer dizer, a gente vê a manipulação do homem. Né? Quando a gente encontra com uma mulher muçulmana, engraçado, né? Porque eu sou ativista, eu tenho um coletivo de mulheres muçulmanas, que é a União das Mulheres Muçulmanas no Brasil, e aí eu faço parte de outros movimentos para que mulheres se juntem e possam apoiar umas às outras. E aí, em um dos encontros feministas que eu estou participando, uma companheira chega para mim e fala assim, nossa, eu tenho tanta pena de você com essa roupa. Né? Então, quer dizer, é como você falou, a concepção da mulher muçulmana submissa a um homem, submissa a uma ideia, submissa a uma doutrina. Né? Ninguém vai olhar para esse niqab, para esse hijab, como identidade. Essa é minha identidade. Isso é uma prova tão viva que, quando Malala foi salva, né, e teve a oportunidade de retirar o hijab dela, ela não retirou. Malala continua de hijab. Até hoje. Fazendo palestras, escrevendo livros, dando aulas no Ocidente, mas de hijab. Né? Por quê? Porque essa barreira é uma barreira do olho do outro para o meu corpo. É como se eu fosse a possuidora do meu corpo. E essa barreira é criada a partir da minha roupa. Né? Então, a partir desse momento que eu entendo o hijab, que eu vivo o hijab, que eu coloco o hijab, eu me decolonizo totalmente. E aí o pensamento do colonizador saiu da minha cabeça. Né? E aí é isso que é interessante, né? Nessa construção da identidade islâmica dentro da mulher muçulmana que usa hijab. Sim. E tem uma outra coisa que é interessante também, que a gente vê, por exemplo, hoje, nós estamos dentro de um momento que é um dilema cruel da humanidade. Né? A gente vive, olha, claro, vamos esquecer a guerra lá, um pouco, dos palestinos e tal, não para nos alienar dela, mas para pensar um pouco esse momento histórico que a gente vive, que todas as estruturas estão caindo. Né? Os políticos já não nos representam, as coisas, e a gente percebe que os modelos externos eles têm sido muito presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, eu quando comecei a fazer retiro de 8 dias em Itaici, retiros católicos, a gente não via nenhuma mulher vestida de freira. Todas as freiras usavam, todas elas usavam roupas tradicionais. É isso. E hoje em dia, hábitos, né? Os famosos hábitos de antigamente não, foram mas substituídos. Hoje em dia voltou. Hoje em dia, se você for fazer retiro em Itaici, você vai perceber que quase todas as moças estão vestindo um hábito, porque o hábito tem a ver com a identidade. Né? E essa identidade, às vezes, ela tem que começar de fora para dentro. Isso. E isso é muito difícil para o ocidental entender que a roupa da mulher muçulmana
não tem a ver com o exterior, ela tem a ver com o interior dela. Isso. Não tem a ver com uma proteção mágica, mas tem a ver com uma disposição dela. Isso Né? mesmo. Porque ali a relação fica... eu vou falar a palavra que está errada, mas fica de igual para igual. Entendeu? Porque ali é a relação que se dá lá dentro da sua casa, na sua intimidade. E eu preciso começar, primeiro, a não julgar, mas a conseguir preservar a tua intimidade, porque eu não vivo na tua intimidade e eu não sei nada de vocês. Né? Agora, essa semana, não sei se você viu, estão falando daquela moça grandona lá, que é modelona, que o marido dela bateu nela. Não, Agora esqueci o nome. não acompanhei. Ela é da TV. E é uma mulher alta, grande, sim, famosa, imponente e tal. E sofreu violência doméstica e denunciou o marido. Enfim. Agora vai começar um processo contra o marido e essas coisas todas. Então, a gente vê quando que essa você vai questão... buscar os países com maior índice de feminicídio e de espancamento a mulheres, você não vai ver nenhum país árabe. Você vai ver países ocidentais, países latinos, países europeus. Né? Porque existe uma premissa dentro do Islã. O melhor muçulmano é aquele que melhor trata a sua esposa. E dentro da religião islâmica, se ele não é um homem provedor, se ele não é um homem justo, a mulher tem o direito de pedir o divórcio desse homem que é sodomizador. Né? Então, é uma coisa inédita dentro das religiões. Né? Você não vai ver o direito da mulher pedir divórcio de um homem que maltrata ela. E no Islã tem esse direito. Né? O homem que maltrata a mulher, o homem que a possui sem a permissão dela, o homem que não é provedor, o homem que é um homem injusto, esse homem pode ser tirado da vida dessa mulher. Né? Então, é a primeira vez na história de uma religião que uma mulher, né, tem direito ao próprio corpo, à própria liberdade e ao próprio pensamento. Então, isso também é uma coisa que me chamou a atenção na época que eu estava fazendo as minhas pesquisas. É engraçado porque eu fui apresentada ao Islã através de uma pesquisa, né? O professor de matemática do meu filho era africano, e aí ele era muçulmano. Então, aconteceu aquele 11 de setembro. Houve uma confusão, uma discussão acadêmica, não sei se você lembra como é que ficaram as universidades da época. E nessa época eu estava terminando sociologia, né? Então, o meu TCC, a priori, ia ser a imposição do véu no Ocidente. E com 3 meses de leitura, eu me reverti ao Islã, tranquei a monografia e tive que mudar a minha monografia, porque eu virei muçulmana. E passei a usar o hijab. Né? Então, é justamente isso que as mulheres precisam entender. Do mesmo jeito que em uma comunidade, em uma organização, em um movimento social, você tem que respeitar os diferentes, né? Você tem que respeitar uma mulher muçulmana que usa hijab, que usa niqab. Né? Esse pano, essa barreira entre a gente e o Ocidente, entre a gente e o olho do outro, é justamente o que você falou. A minha vida, a minha escolha, a minha roupa não interessa a ninguém. E a gente tem um hábito aqui no Brasil de achar que a vida do outro interessa a gente. E toma conta mais da vida do outro do que da vida da gente. Né? Então, isso é um hábito que ele é um hábito criado pelo sistema. É um hábito criado pelo sistema. Você pode ver todas as vezes que vai acontecer uma coisa importante no Senado brasileiro, vai acontecer uma coisa importante na Câmara de Deputados, o que é que acontece? Acontece uma distração para que a gente possa estar tomando conta de outras coisas e não daquilo importante que está acontecendo lá, politicamente falando. Né? Então, quer dizer, e é isso, enquanto você está tomando conta da vida do outro, você não está querendo entender por que o drama da sua vida está dessa forma. Você vai vivendo a sua vida de uma forma, vai se apegar à sua vida.
porque você tem a vida do outro para tomar conta. Né? E aí é isso. O alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Faldirene. As irmãs já estão começando a entrar. Então, o pessoal está entrando aí, os salam aleikum. E aí eu botei no grupo de mulheres, né? Então, a gente precisa desmistificar o Islã. Nós temos cultura no nosso Brasil que são culturas nocivas, como a cultura do estupro, como a cultura da culpabilidade da vítima, né? Como a cultura de que uma mulher está vestida com tal roupa, então ela merece ser estuprada. Né? Então, quer dizer, essa cultura do estupro é a mais brutal que existe. Entende? Então, eu acredito que só um diálogo interreligioso é que vai causar e transformar a cultura de paz. Porque a gente está vivendo uma cultura de ódio terrível. Né? Existe uma... Você falou assim, não vamos se desprender um pouco do que está acontecendo lá fora. Mas essa guerra já existe há 75 anos. Há 75 anos a gente está falando do genocídio, a gente está falando da morte aos palestinos, a gente está falando dessa coisa que está acontecendo de limpeza étnica, né? E a humanidade não tá entendendo, não está olhando para isso com a humanidade. Hospitais são bombardeados, escolas são bombardeadas, bombas de fósforo são jogadas em cima de inocentes, com a desculpa de que tem um grupo do Hamas embaixo, ou no subsolo, ou no túnel, que nunca foi provado. Né? Então, quer dizer, a humanidade ela precisa começar a entender que precisamos agir de forma humanitária. E essa forma humanitária ela só vai acontecer com o diálogo interreligioso, com a espiritualidade das pessoas ligadas a Deus. Né? Não adianta você falar das divergências, você tem que falar das convergências. Não adianta. Eu posso chegar com você aqui, a gente passar a nossa live inteira falando das diferenças das nossas religiões. E isso é uma coisa individual. É individual. Marcelo, a gente não precisa estar falando do que é diferente. A gente tem que falar do que é comum. O que é comum? A humanidade, a solidariedade, o amor a Deus, a busca pela espiritualidade. Isso é comum. Isso está no campo que a gente pode falar sem machucar. Sabe o que é mais comum? E que tem para todo mundo, para todas as religiões? Os pobres. Isso, até Jesus falou que nunca vão faltar. Mas eu queria, bom, eu espero não estar sendo do tipo que fica achando defeito da religião dos outros, mas se eu por acaso fizer isso, você me dê um peteleco aí e me avise. Eu estou vendo aqui que tem como é que é o papel das mulheres dentro da sociedade. Eu tenho visto, a gente vê na TV de longe, por exemplo, que mesmo no Irã, que é um país assim que é totalmente muçulmano, né, e xiita lá, né? É, xiita. Você tem mulheres que estão no parlamento. Então, como é que é a participação social dessas mulheres aqui no Brasil, por exemplo? É permitido trabalhar? É permitido estudar? Como é que é a relação dessa mulher com a sociedade brasileira? Desde a época do profeta Mohammed. Fala. Sabe porque a gente tem uma visão da pessoa que vem da região árabe, que fala árabe, muito dos libaneses que vieram. Mas os libaneses que vieram eram cristãos, católicos. Tem uma parte ou cristã. Católicos ortodoxos. Né? Então a gente tem muito sírio, que é muçulmano, e alguns. Então a gente tem essa ideia. E o Brasil é o único país que tem. Que existe a possibilidade, por exemplo, do seu Jacó, que tem a loja no número 730, fechar a loja e tomar uma cerveja com
o seu vizinho que é de origem muçulmana, entendeu? Nós somos o único país do mundo que tem isso, né? Então, como é que é essa relação no Brasil? Na verdade, a religião islâmica ela nunca proibiu a mulher de trabalhar, nem a mulher de ganhar o próprio sustento, né? Porém, existiu uma proteção dessa mulher. Quando ela se revertia ao Islã e a família deixava ela, existia um local onde essa mulher era colocada e lá ela era protegida pelos companheiros, pelos sahabas, né? Mas essas primeiras sarrabias, elas iam à feira, elas vendiam as suas coisas, elas tinham seus próprios negócios e elas tinham seus próprios comércios. Quando você vai no califado, todos os califas tinham mulheres nomeadas como organizadoras de alguma coisa importante. Na época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele fazia reunião com as mulheres para saber da opinião delas, né? Existe uma organização social dentro do Islã que chama Shura, né? E as mulheres sábias estavam dentro dessa Shura. A Shura era como se fosse uma comuna. E é essa Shura que iria determinar as ações governamentais, né? Então ela tinha que ter representante dessas pessoas da sociedade. E eram pessoas sábias. Quando você vai, existia uma forma, né, de passar o conhecimento. E as mulheres, elas eram as detentoras das maiorias dos hadis, que são ditos do profeta Muhammad, né, sallallahu alaihi wasallam. Então essas mulheres, desde o início, elas dão aula para esses homens sábios. Quando você vai numa cadeia de ascendência de sábios, você vai sempre ver uma mulher nessa cadeia de ascendência, né? Então, as mulheres, elas sempre estiveram na sociedade islâmica, né, com um papel fundamental de orientação. Era até tida como testemunha, porque botavam duas mulheres e um homem para testemunhar as ações que iriam acontecer. E as mulheres eram detalhistas, né? Então, sempre existiu, dentro da sociedade islâmica, o papel dessa mulher. Ela passou a não ser mais a procriadora, né? O papel da mulher nas outras sociedades era aquela mulher que dava luz. Então, essa mulher passou a ser um ser social. Tinha direito a voz, tinha direito a voto, tinha direito a receber pelo seu trabalho, né? Então, isso não é diferente nos dias atuais. Existem algumas coisas que é melhor que a mulher não faça para que não tenha a sua vida ceifada de uma forma irracional. Por exemplo, juíza criminalista. Né? A juíza criminalista, ela tem a vida dela colocada em risco todos os dias. Então, é melhor que essa função não seja exercida por uma muçulmana. Mas uma juíza de infância, sabe? Uma juíza de vara de família, né? Uma juíza de uma comarca que seja mais calma, que seja mais, né? Que não coloque a vida dela em risco. É bom que a gente... Por quê? Porque a mulher, ela é o esteio da sociedade. É essa mulher que, de fato, vai levar, né, a história em si. Entende? Ela passa a história para os filhos, né? E ela ensina esses filhos. E ela ensina a sociedade. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tinha uma coisa interessante. Ensine um homem que você ensina um cidadão. Ensine uma mulher que você ensinará a toda uma sociedade. Né? Então, é muito forte isso. É muito forte. Tudo que a mulher aprende, ela propaga. Não é? Ela é muito mais propagadora do que o próprio homem. Né? Então, isso é muito levado a sério na religião islâmica. E as tarefas de cuidado, elas são só das mulheres ou elas são dos homens também? São dos homens também. São dos homens também. Porque a gente vê que, ao fim e ao cabo, dentro das nossas famílias, o papel vamos dizer, do cuidado, da limpeza da casa, do lavar louça, essa coisa do dia a dia, dentro da nossa sociedade aqui, ela fica muito
para o lado da mulher. Né? É uma das formas de invisibilidade, né, da mulher ocidental. Várias esse vezes eu já cuidado. vi, por exemplo, pessoas que eu conheço e que gostam, falar que não vou lavar louça porque eu tenho que trabalhar. Entendeu? É interessante isso. Existe relato que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, arrumava, limpava, cuidava, né, lavava as coisas, organizava a vida dele junto com as esposas. Ele nunca deixou esse trabalho só para as esposas. Né? Então, tem um livro que fala sobre como o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tratava suas esposas. Né? Então, até no período de regra mensal, né, essa mulher, ela nem para a cozinha ia, porque existia toda uma rede de proteção e cuidado com esta mulher, para este período. Né? Então, quer dizer, e aí passa-se a não ser mais uma mulher que não pode ser tocada. Eu não sei se você lembra, mas o judaísmo, durante esses 7 dias, ela era reclusa. Ela ficava retirada do contato. No cristianismo, isso permaneceu. Né? Eu estou falando do cristianismo antigo, né? Do cristianismo que não é o moderno, é o antigo. Mas no Islã isso é quebrado. Tem relatos de brincadeiras, né, de coisas entre o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e suas esposas nessa época. Né? Então, ela passou a não ser mais aquela coisa suja, intocada. Né? É um período importante na vida dela, e ela é cuidada por este homem durante este período. E isso eu também achei super interessante quando eu li. Então... E até que ponto isso se concretiza, vamos dizer? Quando a gente fala de... Porque o problema, eu acho que não é o islamismo. O problema é quando o sistema é autoritário. Exato. Porque o sistema autoritário, você fala que o fulano de tal falou, e aí todas as injustiças entram por esse caminho e acontecem com os mais fracos. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso uma mulher, vamos dizer, estou falando de um sistema democrático, porque quando é autoritário, não tem o que fazer. Exato. Só tirando... Ou quando está na cultura. Marcelo, quando está na cultura. Porque isso é na cultura. O Papa Francisco fala uma coisa que é muito interessante. Você só pode ajudar o tirano tirando dele a tirania. Entendeu? A gente só pode ajudar esses que entendem as atitudes machocêntricas, né? Na hora que eu consigo que ele entenda que existe um jeito de se viver que vai além da sua situação pessoal. Exato. Então, mas Exato. isso, como é que se dá isso num país onde realmente o sistema é muito fechado? Como se fala, por exemplo, que no Afeganistão eu não sei, eu nunca fui ao Afeganistão. Eu só li livros e também suspeito um pouco dos livros que chegam para a gente. Né? Mas quando o sistema é mais fechado, você, por exemplo, acontece uma injustiça para você, que você está se dando mal, você ali. Uhum. E você quer pedir que aquilo pare de acontecer com você, seja o que for. Seja uma violência doméstica, seja uma coisa trabalhista de gente que fica tocando na gente. Uhum. Assédio e tal. Então, você pode, mesmo que existe um jeito de você, dentro do sistema, conseguir apelar para essas leis que favorecem a mulher que está sendo maltratada dentro da lei. Existe. Existe. A gente sempre tem que buscar um tutor para falar conosco sobre os problemas que a gente passa. Né? Não é porque a gente é incapaz de fazer isso, mas é porque nós somos emoção.
Então, a gente precisa de uma razão. E essa razão é uma pessoa que a gente conhece. A gente precisa desmistificar uma coisa muito interessante. Cultura árabe e cultura islâmica. São duas coisas completamente diferentes. A gente precisa desmistificar a segunda coisa. Hoje, 20% dos muçulmanos estão no mundo árabe. 20%. 20% dos muçulmanos estão no mundo árabe. Né? Nós temos a Índia com a maioria dos muçulmanos no mundo. Nós temos a Indonésia. Nós temos os países asiáticos, né? Crescente de uma forma absurda na Alemanha. Né? Na África, na maioria dos países, ela é predominante, a religião islâmica. Né? Então, quer dizer, nós precisamos desmistificar o arabismo, né? Porque, de fato, existe. Quando a gente vai, 1900 e bolinha, antes da Primeira Guerra Mundial, Império Turco-Otomano, nós vamos ver mulheres turcas tomando conta dos seus lares e indo para a guerra com seus maridos. Só que a partir do momento que o Ocidente começa a trazer o sistema patriarcal para dentro, né, do mundo árabe, começa a se corromper o que é o Islã. E essas mulheres passaram a ficar dentro de casa e serem proibidas de até ir na mesquita. Mas isso não existia no mundo, né, entre os primeiros califas, os ayubitas, os fatimitas. Não existia essa proibição da mulher participar da sociedade. Isso começa a acontecer quando o império começa a entrar dentro das sociedades islâmicas. Né? Quando você vê a forma arbitrária que a Inglaterra, né, conseguiu dividir e fatiar todo mundo árabe. Entende? Então, isso iniciou tudo aí. Mas até então, a justiça existia para a mulher. Não é? E ela não participava de uma vida dentro de casa, num cárcere privado. Você vê mulheres em cárcere privado aqui. Mulheres muçulmanas em cárcere privado. Aqui em São Paulo. Né? Então, quer dizer, só eu conheço no mínimo 3 casos. Que a gente teve que intervir, chamar os sheiks, conversar com os sheiks, para aqueles sheiks conversar com aquela família, para que aquela mulher seja tirada desse mundo de cárcere privado. Né? Ou seja, o problema nunca está na religião, o problema está no ser humano. O ser humano traz com ele essa coisa podre de fazer tudo como ele quer. E acho que é interessante pensar nisso, porque a gente de verdade tem essa visão. Para a gente é muito misturado, porque pensa que você é uma pessoa que nasceu lá no Iraque. E aí alguém te fala alguma coisa do Brasil, entendeu? Uhum. É a mesma distância, entendeu? A da nossos sentimentos, a gente conhece muito pouco da outra cultura. Verdade. Né? Então, para a gente é muito... Mas tem um último aspecto que eu queria falar, né? Que vamos dizer que houve na interação houve um problema. Tem uma coisa que talvez você não saiba sobre os indígenas. Os indígenas nunca entenderam, por exemplo, por que os homens têm atração sexual pelos seios. Porque para os indígenas, a mulher que fica com os peitos de fora não quer dizer nada. Não tem a ver com sexualidade, entendeu? E do mesmo jeito a gente às vezes olha para esse corpo, né, seja ele um corpo feminino ou um outro, a gente olha para ele e sempre tem, hoje em dia, todas as coisas que eu assisto no Netflix, por exemplo, sempre tem um casal gay e mais um não sei o quê, entendeu? Sempre tem um... Eu não tenho nada contra pessoas que são gays, mas eu acho que a gente precisa começar o trabalho dessa importância que se dá à sexualidade. Ela gasta um tempo porque ela é usada para vender coisas. E mas essa objetivo isso é de caso pensado, né? O sistema estruturou isso.
Então, O sistema estruturou a mulher como um objeto para ser olhado como uma carne no açougue de uma forma pensada, para criar o circo e para criar a distração. Isso é uma coisa do sistema. Coisificar a mulher, né? Deixar ela como uma coisa. É do sistema patriarcal. Sim, mas é que eu acho que isso não é pensado. Isso Não. é só esses... Vocês têm uma noção de que tem alguém no comando? Quando você olha para a sua vida, você tem uma impressão de que existe alguém que está no comando de tudo que está acontecendo? Sim. Seja um Sim. Deus, uma pessoa, um rico... Sim. Olha, na religião islâmica existe, como a gente pode trazer para a ideia espiritual, existem fases do acreditar, do ser muçulmano, né? Você acredita e entra no Islã quando você faz a charrada. Você diz, eu testemunho que só existe um Deus e testemunho que Mohammed foi seu último mensageiro. Não é o único, o último, né? Então, a partir desse momento, você entra no Islã. Mas o Islã não é tudo. Você tem que galgar o imã. E depois que você entra no imã, você tem que entrar no Ihsan. Ou seja, você tem que entregar a sua vida a Deus, sabendo que você só acorda se Ele permitir que você acorde. É como se você espiritualmente galgasse degraus dentro da sua espiritualidade de entrega absoluta a Deus. Né? E aí tem esse lado, né, da busca melhorada do ser humano dentro do Islã. Sim. Então, acho que dá para a gente ter uma... Eu queria trazer um mínimo dessa noção. Eu estou vendo, já faltam 5 para as 10. Um mínimo da noção para conhecer um pouco e tirar essa ideia que a gente tem de um mundo tão distante. Porque a gente sabe, por exemplo, que aqui ou lá no Iraque ou no Irã, a família decide uma coisa, mas muitas vezes quem vai fazer os projetos da casa funcionária são as mulheres. É isso. Quem vai dar a última palavra? E muitas vezes a mulher, vocês têm uma coisa muito legal, que assim, vocês fazem o marido chegar naquilo que é necessário acontecer, mas não é você que dá a ideia, é ele. É ele. Isso claro que é ele. Ele é a cabeça da casa. Sim, mas é você. Eu só sou o pescoço. Com torcicolo nem a cabeça vira. Então, é isso que eu estou falando. É importante que a gente veja que as relações são naturais. Isso. Elas não são relações. E assim, gente bruta vai ter em todas as culturas. Infelizmente. Infelizmente. Gente desumanizada, Marcelo, gente desumanizada. Né? Eu tenho muito medo do desumano. Muito medo. Né? Tem mulheres muçulmanas que estão tendo véu puxados nos trens. Mulheres muçulmanas tendo pedras jogadas nelas, atualmente. Né? Então, quer dizer, eu tenho medo da desumanidade, sabe? Eu não me acho melhor que mulher nenhuma. Todas as mulheres precisam ser amadas, ser entendidas, né? E ser colocadas no seu papel legal, organizado, de vida social. Nós, mulheres muçulmanas, nós não queremos igualdade dos sexos. Nós queremos equidade. Nós precisamos da equidade, porque cada um no seu dever, né? Tanto o dever dado pela sociedade, quanto o dever dado por Allah subhanahu wa ta'ala, mas todos eles equitativos. Eu quero ter o meu direito respeitado. Né? Eu não quero ser tolerada, porque eu não tolero ninguém, Marcelo. Eu respeito. Se você parte do pressuposto da tolerância, então significa que você está certo, mas você é tão bom que você tolera. Eu aceito os seus problemas. Né? Tudo bem, você pode ser assim, mas eu te tolero. Né? Então, quer dizer, linguisticamente falando, a palavra tolerância, ela é terrível. Né? Então, é isso que a cultura de paz tem que colocar no coração das pessoas. Existe um Deus, esse Deus deu livre-arbítrio,
as nações foram criadas, os mundos foram criados, esses homens escolheram seus livres arbítrios e eles têm que ser respeitados dentro do que eles escolheram, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Quando eu parto do pressuposto de que o livre-arbítrio foi dado por Deus e não por mim, eu me tenho a obrigação, como serva de Deus, de respeitar o livre-arbítrio do outro. Né? Isso Agora, é muito importante. Você tocou num assunto para a gente fechar, que é muito legal. Você sabe por que os prostíbulos, os puteiros e tal, sabe por que eles eram chamados de casa de tolerância? Não. Porque lá eram aceitas as pessoas que tinham todos os tipos de desejos. Tudo que você desejasse, lá era tolerado. Era uma casa de tolerância. Tá vendo? Né? Que uma palavra horrorosa mesmo. Não, então, é só porque é interessante, porque diz muito do humano, né? Muito. O humano, ele não tem isso, e isso se torna uma coisa negativa, quando, na verdade, se a gente parar aqui e convidar uma terceira pessoa que é prostituta, ela vai dizer do valor dela, se ela souber. Entendeu? Porque não é diferente de uma mulher, a prostituta é diferente de uma mulher que se submete porque o marido é rico. Né? Então eu acho que essa questão da submissão da mulher, essa questão da vida, do dia a dia, é que ela é importante que as pessoas entendam e aprendam, né? Que o que nos une é muito mais importante e forte do que o que nos separa. Isso mesmo. E que nós não sairemos. Eu acho que muita gente vai morrer nesses 100 anos. Muita gente vai morrer desnecessariamente. Já está morrendo, há 75 anos já está morrendo desnecessariamente. Você falou que uma coisa engraçada, que aqui no Brasil, o Jacó e o Mahmoud, eles andam juntos, eles tomam chá juntos, né? Mas isso existia na faixa de Gaza, isso existia na Palestina. Cristãos, judeus e muçulmanos conviviam amigavelmente, em paz, em harmonia, até o sionismo entrar, não é, em 1948. Então, quer dizer, existia essa harmonia. Até hoje, os muçulmanos tomam conta das igrejas cristãs, né? Os judeus, que são judeus ortodoxos, vivem e também foram expulsos em Gaza, né? Ou seja, isso que está acontecendo não é uma coisa religiosa, é uma coisa política, né? É muito político, é muito estratégico, porque eliminar essa raça é uma coisa que é primordial para eles. Sabe por quê? Sabe quem era palestino? E eles não concordam, e eles não reconhecem? Jesus. Jesus, alaihi wassalam. Jesus era palestino. E se eu aniquilar todos os palestinos da face da terra, eu vou aniquilar a história de Jesus, que a paz é sobre ele. Né? Então, quer dizer, é muito sério isso. Para mim, é muito sério isso. Sim. Então, para terminar, eu queria que a gente fizesse dois momentos, duas reflexões. Eu vou propor uma coisa que eu chamo de tríplice colóquio, né, já que nós estamos falando de diálogos espirituais, e que você nos dê uma bênção, né, daquilo que é possível para você fazer enquanto mulher muçulmana. Né? Não é uma bênção de um sheik, mas é um desejo de bem-estar. Né? No meu caso, eu gosto muito de uma coisa desse tríplice colóquio, que ele fala assim: vamos pedir a Nossa Senhora para que ela interceda junto ao Filho, e que o Filho interceda junto ao Pai, e que o Pai nos envie o Espírito, e que o Espírito nos ajude a compreender os grandes mistérios que estão por vir nos próximos dias. Então esse é o meu pedido, né? E eu queria sugerir tem uma surata muito importante, que é uma surata que eu amo. É uma surata muito, muito, muito linda. E aí eu vou recitar ela agora aqui, tá certo? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr.
Inna lisana la fi husr. Illa lazina manua min solihat. Watawalsal bihaq. Watawalsal bisabr. Então, pela era, é Deus jurando pela era, né? Que as pessoas, elas precisam falar do bem, indicar o bem, né? Uma precisa indicar para a outra esse bem e elas precisam também ter paciência, né? Então, se a gente for recitar ela e aí trazer ela na tradução certinha, depois eu posso até colocar ela escrita e aí você vai poder ter acesso a ela melhor. Mas é isso, é Deus jurando pela era que as pessoas que recomendam bem umas às outras estarão a salvo, né? Inclusive aquelas que têm paciência. Eu acho essa surata muito linda. Sim. Então é isso. Gostei da nossa conversa. Muito Eu boa acho que a mesmo. gente precisa ter esses diálogos espirituais de muita alegria de estar junto. Foi Então é isso perfeito. aí. Então, quarta-feira que vem eu vou estar com um psicólogo, a gente vai falar sobre outras coisas, mas você pode convidar as pessoas e ajudar a gente a divulgar também. Perfeito. Chega de espaços que dizem que a gente não pode fazer. Isso mesmo. Chega de silenciamento, chega de É. apagamento, chega de cultura de ódio. É isso aí. Então, um beijinho para você. A gente Tudo de vai se bom, ver no Marcelo. dia de ação de graças, né? Sempre que precisar, a gente está aqui. Tá bom. Então, até o nosso Paz e bem. próximo. Tchau, Assalamu tchau. alaikum. Namastê. Axé. Aleluia. Amém.